A gravação da câmera de vigilância do departamento de emergência do Hospital St. Joseph capturou o momento em que uma mulher entrou rapidamente no saguão, pressionando contra si alguém envolto em um cobertor. No vídeo, é claramente visível como ela pede ajuda em voz alta, olhando nervosamente ao redor. A enfermeira no balcão notaria mais tarde que havia algo forçado em seu comportamento, como se ela tivesse ensaiado cada palavra antecipadamente. A mulher se chama Chloe Benson. Ela imediatamente informa aos médicos que houve um acidente. Lily supostamente se machucou enquanto dormia. Chloe enfatiza que instantaneamente compreendeu a gravidade da situação e foi imediatamente ao hospital. No entanto, o exame inicial gera dúvidas nos médicos. As contusões superficiais podem ser explicadas pela situação descrita, mas ao realizar um exame detalhado são descobertas marcas que claramente apareceram muito antes dessa noite. Uma investigação mais profunda mostra lesões internas graves que de forma alguma correspondem à versão de Chloe. A equipe médica age de acordo com o protocolo padrão. Chloe permanece no corredor, constantemente enfatizando o quão rápida e corretamente agiu e repetindo que está preocupada com o estado de Lily e a reação de sua mãe. Ao amanhecer, os médicos são forçados a interromper os procedimentos de reanimação. O relatório oficial indica: a causa do ocorrido foi ruptura do baço com graves consequências de hemorragia interna. Os fatos médicos contradizem categoricamente as palavras de Chloe. A partir deste momento, o caso oficialmente deixa de ser considerado simplesmente um acidente, e o assunto é transferido para a polícia, que começará a reconstruir cuidadosamente os eventos daquela noite minuto a minuto. Quando os investigadores começaram a verificar quem era Chloe Benson e que relação ela tinha com Sarah e Lily, uma coisa ficou evidente imediatamente. À primeira vista, não havia nada de incomum nesta história. Nenhum registro nos arquivos policiais, nenhuma queixa de vizinhos ou relatórios preocupantes dos serviços sociais. Chloe levava uma vida tranquila em um aconchegante subúrbio de Lexington. Sorria regularmente para os vizinhos e os ajudava se surgisse a necessidade. Ela sabia se fazer necessária. E se não fossem as circunstâncias trágicas daquela noite, provavelmente ninguém teria pensado em quem ela realmente era. Sarah e Chloe eram amigas desde a escola. Sua infância transcorreu em ruas vizinhas e todos ao redor sabiam o quão próximo era seu relacionamento. Mas depois da escola, os caminhos das amigas se separaram um pouco. Sarah se tornou enfermeira e conseguiu emprego no hospital local St. Joseph, enquanto Chloe nunca conseguiu encontrar um emprego estável, sobrevivendo com trabalhos ocasionais e subsídios. No entanto, as dificuldades na vida de Sarah as uniram novamente. Após um divórcio difícil, Sarah se encontrou em uma situação financeira difícil, forçada a trabalhar à noite e fazer turnos duplos para pagar as contas e sustentar Lily. Foi então que Chloe apareceu novamente e ofereceu sua ajuda. No início, isso pareceu uma verdadeira salvação para Sarah. Chloe buscava Lily quando Sarah ia para o turno da noite, a alimentava, a colocava para dormir, substituindo completamente aquela família que Sarah não tinha mais. Gradualmente, Sarah se acostumava cada vez mais com a ideia de que Chloe era a única pessoa em quem ela podia confiar. Colegas lembravam que Sarah frequentemente parecia exausta e preocupada, e a única coisa que a acalmava eram as mensagens de Chloe que chegavam em seu telefone praticamente a cada hora. Sarah nunca duvidou dela. Não fazia perguntas desnecessárias, mesmo que a situação parecesse suspeita. Qualquer explicação de Chloe era percebida como verdade absoluta. É por isso que Sarah não notou imediatamente as estranhas coincidências que começaram a ocorrer quando Lily ficava sozinha com Chloe. Cada pequeno incidente ou mal-estar de Lily era explicado de forma lógica e convincente. Quando apareceram hematomas, Chloe explicava calmamente que Lily simplesmente tinha caído no playground ou havia se batido acidentalmente durante as brincadeiras. Sarah acreditava, e Chloe, como que reforçando sua confiança, sempre assegurava que tudo estava sob controle e que não havia motivo para preocupação. Mais tarde, quando a polícia examinou a correspondência entre as amigas, descobriu-se que Sarah praticamente percebia Chloe como a única pessoa próxima, repetindo muitas vezes que
simplesmente não conseguiria sem ela. Chloe sempre respondia com solicitude invariável, reforçando ainda mais sua completa dependência emocional. No momento da tragédia, tornou-se evidente. Chloe era a única pessoa que constantemente estava perto de Lily nos momentos em que algo estranho acontecia. Sarah não podia imaginar que havia confiado o mais precioso a uma pessoa que podia usar essa confiança para seus próprios fins. Agora a polícia tinha que descobrir exatamente como Chloe se aproveitou dessa confiança. Quando os investigadores estudaram detalhadamente os registros médicos de Lily, rapidamente ficou claro que os eventos de 28 de dezembro estavam longe de ser o primeiro episódio preocupante nas últimas 5 semanas. No início, ninguém prestou atenção a esses casos, porque cada um separadamente parecia um incidente completamente comum. Mas agora, após a tragédia, a polícia começou a notar um padrão. O primeiro caso em comum foi registrado aproximadamente um mês antes dos eventos principais, em 25 de novembro. Naquela noite, Sarah estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Chloe. Ela informou calma e confiantemente que Lily havia caído de um balanço no playground e se machucou um pouco. Embora as lesões parecessem menores, Chloe mesma insistiu que era melhor mostrar Lily ao médico. Sarah, estando sob sua forte influência, concordou e no dia seguinte levou Lily ao hospital. O médico, depois de examinar as contusões, notou que as lesões eram superficiais e não havia problemas graves. Ele fez um registro padrão no prontuário médico: contusões leves de tecidos moles. Chloe estava confiante e calma, explicou claramente as circunstâncias e convenceu os médicos do caráter comum da situação. Os médicos não tiveram suspeitas, já que tais consultas eram um fenômeno frequente, especialmente por parte de pais ansiosos. 2 semanas depois, em 9 de dezembro, ocorreu um novo incidente, de caráter mais grave. Sarah novamente estava de plantão no hospital quando Chloe informou urgentemente que Lily estava se sentindo mal. Vômitos fortes, suspeita de envenenamento. Desta vez, Sarah mesma pediu a Chloe que levasse Lily urgentemente ao hospital, temendo por seu estado. Os médicos realizaram exames imediatamente, mas nenhum sinal de envenenamento grave foi detectado. Após várias horas de observação, o estado de Lily se normalizou. A equipe médica chegou à conclusão de que era algo parecido com uma alergia alimentar ou um distúrbio digestivo leve. No prontuário médico apareceu uma nota breve: possível envenenamento alimentar. E desta vez, Chloe foi extremamente confiante, convincente e lógica. Sarah, estando em estresse constante e cansaço do trabalho, estava agradecida à amiga por sua rápida reação e ajuda. A pergunta principal que preocupava a investigação: por que os médicos não relacionaram esses eventos antes? Tudo se revelou simples. Cada caso foi examinado por diferentes equipes médicas que trabalhavam em diferentes turnos. A ausência de um banco de dados centralizado, nenhum dos médicos via o panorama completo. Cada situação parecia típica e não gerava perguntas adicionais. Foi precisamente devido a essa fragmentação que o panorama permaneceu oculto durante muito tempo. No entanto, após a tragédia, os investigadores, ao comparar toda a documentação médica, viram que nas últimas 5 semanas, as consultas haviam sido significativamente mais. Além disso, nem sempre era por iniciativa de Sarah que se recorria ao hospital em busca de ajuda. Era frequentemente Chloe quem insistia nisso, demonstrando cuidado e preocupação aumentados pela saúde de Lily. Os médicos aceitavam essa insistência como uma manifestação de ansiedade normal de um adulto responsável por uma criança alheia, e não viam razões para duvidar. Mas os investigadores notaram o principal fator unificador de todos os incidentes. Cada episódio ocorria na ausência de Sarah, quando apenas ficava perto de Lily, sua amiga próxima da família. Sarah, estando no trabalho, confiava completamente nas palavras de Chloe e nunca fazia perguntas desnecessárias, percebendo suas explicações como as únicas corretas. Assim, o que inicialmente parecia uma cadeia de incidentes domésticos comuns se tornou um padrão evidente que apontava para uma pessoa específica. Os investigadores registraram no protocolo que em todos os casos de solicitação de ajuda médica, o único adulto que controlava a situação era Chloe Benson. Agora a polícia tinha um primeiro nó. Todos os caminhos levavam a Chloe. Na manhã de 30 de dezembro,
Os investigadores receberam o relatório preliminar da autópsia médico-legal. 2 dias após a tragédia, a polícia finalmente tinha uma conclusão médica clara, com base na qual podia passar a passos concretos de investigação. A autópsia foi realizada pelo Dr. David Clark, médico legista sênior com muitos anos de experiência. Em seu relatório, a primeira coisa que indicou foi que o caráter das lesões dos órgãos internos de Lily não coincidia com a versão descrita por Chloe de uma queda de pouca altura. O doutor enfatizou que tais lesões geralmente ocorrem com um impacto direto sério, com alta probabilidade, um golpe desferido por outra pessoa. Além disso, o perito detectou fraturas em processo de cura de várias costelas com uma antiguidade de aproximadamente 2 a 3 semanas. Essas lesões ninguém havia notado antes, nem Sarah, nem os médicos. O perito indicou claramente que fraturas deste tipo são extremamente raras de serem acidentais e quase sempre surgem como consequência de maus tratos ou pressão direta. Sarah provavelmente nem sequer suspeitava da existência dessas lesões, já que poderia não haver sinais externos. A lesão fatal foi a lesão do abdômen, ruptura do baço. O médico legista indicou que a causa foi um golpe forte e claro que não pode ser explicado por uma queda doméstica. No entanto, ele enfatizou especialmente que os dados médicos não lhe permitiam dizer inequivocamente se este golpe foi intencional ou resultado de negligência grave. Por volta do meio-dia do mesmo dia, o grupo de investigação, junto com o promotor do distrito, tomou a decisão de mudar a qualificação do caso de acidente para investigação criminal pelo fato de causar dano grave à saúde, que resultou em morte. Ao mesmo tempo, a investigação intencionalmente não excluía nenhuma das versões, nem negligência, nem ações intencionais. Os investigadores já haviam obtido anteriormente autorização para estudar os dados telefônicos e verificaram rapidamente as buscas na internet do dispositivo de Chloe. Aproximadamente 1 hora antes de chegar ao hospital, de seu telefone buscaram sintomas de lesão do baço, sinais de hemorragia interna, quanto tempo se pode não procurar um médico com lesão abdominal. Esses dados indicavam que Chloe estava consciente da gravidade da situação antes do que declarou à polícia. No entanto, a investigação ainda não podia afirmar com certeza se isso foi uma tentativa de ocultar um crime ou uma reação de pânico após um incidente acidental. Além disso, foram estudadas as gravações das câmeras de vigilância perto da casa da suspeita. Por volta da meia-noite, Chloe saiu várias vezes de casa, uma vez com algo parecido com um embrulho ou toalha. Essas imagens claramente não correspondiam com suas declarações iniciais sobre procurar imediatamente o hospital após a queda. Os investigadores chamaram Sarah para uma segunda entrevista. Ao saber do relatório, Sarah reagiu emocionalmente e durante muito tempo se recusou a acreditar que Chloe pudesse ter feito mal a Lily. Mas quando os detetives lhe expuseram calmamente os fatos médicos, Sarah gradualmente começou a perceber toda a gravidade da situação e compreendeu o quão pouco sabia sobre o que estava acontecendo em sua casa. Após a mudança de qualificação do caso, os policiais verificaram novamente as consultas anteriores ao hospital. Tornou-se evidente que os antigos episódios médicos podiam estar diretamente relacionados com as lesões encontradas pelos peritos. No entanto, em cada visita, Chloe foi tão convincente e tranquila que os médicos não tiveram suspeitas. Agora, cada detalhe, correspondência, conversas telefônicas e comportamento da suspeita adquiriu novo significado. A investigação esperava os resultados de autópsias adicionais para obter um panorama completo do incidente e estabelecer as circunstâncias exatas de cada episódio. O relatório do perito de 30 de dezembro permitiu aos investigadores passar oficialmente das suposições à investigação criminal. Agora, a tarefa principal da polícia era estabelecer os verdadeiros motivos e intenções de Chloe. Se a tragédia foi resultado de negligência grave ou de ações conscientes e premeditadas. Após obter os resultados da autópsia médico-legal, os detetives começaram a verificar o entorno próximo da família. Chloe continuava sendo a figura principal da investigação. No entanto, a polícia estava obrigada a considerar versões alternativas. Em tais casos, o primeiro sob suspeita geralmente é o ex-cônjuge. Neste caso, era Mark Welsh. O divórcio de Sarah e Mark foi difícil, acompanhado de conflitos por finanças e custódia. A pensão alimentícia fixada pelo tribunal era considerável, e Mark a pagava pontualmente.
No entanto, mesmo isso não era suficiente para cobrir as despesas relacionadas com a hipoteca e os créditos que ficaram sobre os ombros de Sarah após o divórcio. Era precisamente a necessidade de manter o nível de vida habitual e pagar a moradia que obrigava Sarah a fazer turnos adicionais e trabalhar à noite. Este detalhe explicou aos investigadores por que, apesar da pensão alimentícia substancial, Sarah se encontrava em uma tensão financeira e emocional constante. Além das questões financeiras, entre os ex-cônjuges persistia uma animosidade pessoal que frequentemente se manifestava em conversas curtas e emocionais. Os investigadores examinaram a correspondência e as chamadas telefônicas de Mark, tentando encontrar sinais de conflito imediatamente antes do incidente. O último contato ocorreu alguns dias antes da tragédia e foi formal, sem conter ameaças ou agressão. Adicionalmente, os detetives verificaram os dados sobre a localização de Mark na noite da tragédia. Segundo testemunhos de colegas, Mark estava em viagem de negócios em Chicago, mas os investigadores estavam obrigados a verificar isso. Solicitaram dados do rastreador GPS do automóvel de serviço, relatórios bancários corporativos e faturas telefônicas. Os dados de GPS confirmaram completamente que o automóvel saiu de Louisville na manhã de 26 de dezembro e até a tarde de 29 de dezembro se encontrava dentro dos limites de Chicago, estado de Illinois. Os registros do cartão corporativo registraram um abastecimento do automóvel em um subúrbio de Chicago na tarde de 27 de dezembro, no mesmo momento em que Chloe levou Lily ao hospital em Lexington. Os dados telefônicos também mostraram que na noite da tragédia, o telefone de Mark se encontrava na área de cobertura das torres móveis de Chicago. Ele não ligou nem para Sarah, nem para Chloe, e não contactou com nenhum conhecido relacionado com o caso. A investigação estudou adicionalmente a correspondência e atividades de Mark nas redes sociais. No entanto, não se descobriram conexões com Chloe durante este período. No processo de verificar o entorno e contatos de Mark, os detetives descobriram um fato inesperado. Há muitos anos ele e Chloe se conheciam e bastante bem. Estudaram juntos no colégio e durante algum tempo existiu um relacionamento romântico entre eles. Esta informação foi confirmada por vários conhecidos comuns. No entanto, uma verificação minuciosa mostrou que após o casamento de Mark com Sarah, não houve mais contatos com Chloe. Seus caminhos se separaram completamente, e os detetives não encontraram nem mesmo evidências indiretas de comunicação ou interação entre eles nos últimos anos. Assim, após estudar todas as provas disponíveis, o álibi de Mark se revelou estar completamente confirmado. Ele não tinha a possibilidade física de estar presente em Lexington na noite da tragédia, o que significa que não podia estar envolvido no ocorrido. Os detetives o excluíram da lista de suspeitos. A verificação do ex-marido não foi apenas uma formalidade. Confirmou que a versão com um participante externo nos eventos foi completamente descartada. E agora, o círculo de investigação se tornou ainda mais estreito. Toda a atenção da investigação se concentrou na única pessoa que realmente estava perto de Lily no momento decisivo: Chloe Benson. Agora os investigadores tinham que compreender os verdadeiros motivos de suas ações e quanto tempo ela pôde ter estado ocultando o que estava acontecendo daqueles ao seu redor. Após todas as demais versões serem excluídas, a investigação se concentrou novamente na única pessoa que estava perto de Lily na noite fatal: Chloe Benson. Nos interrogatórios, ela falava com calma, com confiança, sem o menor sinal de nervosismo. Sua versão soava igual em cada relato. Lily dormia no quarto de hóspedes, em sonhos caiu da cama e recebeu uma lesão no abdômen ao cair. Chloe afirmava que no início não notou nada grave e mais tarde, quando o estado piorou, a levou ao hospital. À primeira vista, sua explicação parecia lógica. As palavras de Chloe não contradiziam a lógica doméstica, e a polícia ainda não tinha provas diretas para provar o contrário. Os peritos médicos duvidavam de que as lesões pudessem ter sido obtidas ao cair, mas as conclusões médicas sozinhas não eram suficientes para obter uma ordem de busca. A situação mudou graças a Sarah. Alguns dias depois, ela foi à delegacia de polícia e trouxe uma fotografia tirada em 18 de dezembro, 10 dias antes da tragédia. Na imagem se via um grande hematoma no braço de Lily. Sarah contou que naquela noite Lily estava na casa de Chloe, e foi justamente Chloe quem explicou a origem do hematoma.
Disse que Lily bateu no canto da mesa de café na sala. Na época, isso soava cotidiano e não gerava dúvidas. Chloe sempre parecia extremamente confiável e atenta, e Sarah acreditou nela ao pé da letra. Agora, com o tempo, Sarah refletiu pela primeira vez. Em seu apartamento, onde Lily passava a maior parte do tempo, a mesa de café era redonda, sem cantos afiados. Resultava que se tratava de outra mesa, a que estava na casa de Chloe. E se o hematoma apareceu precisamente quando Lily estava com Chloe, então a versão da queda acidental requeria verificação. Os detetives registraram esta informação e foram à casa de Chloe com o pretexto de esclarecer detalhes do interrogatório. Formalmente ainda não era uma busca. Eles não tinham direito legal para isso, mas tinham a possibilidade de realizar uma inspeção visual na presença da proprietária. Quando Chloe os deixou entrar na sala, a atenção dos investigadores atraiu imediatamente o detalhe que Sarah havia mencionado de passagem. A mesa de café efetivamente estava no centro da sala, quadrada, com cantos metálicos afiados. Este fato virava completamente o contexto de seu relato. Pela primeira vez, a investigação tinha uma contradição material. O hematoma registrado na fotografia coincidia por sua localização com a altura e forma do canto da mesa na casa de Chloe, o que significava que a versão de que Lily bateu na casa de Sarah foi inicialmente uma mentira. A fotografia, o testemunho de Sarah e a descrição detalhada do interior foram a base do relatório oficial. Para a polícia, isso se tornou a primeira prova direta de que Chloe intencionalmente distorcia os fatos. Segundo o procedimento, a existência de uma discrepância documentalmente confirmada entre as declarações e a realidade dava à investigação base legal para apresentar uma petição perante o Tribunal de Busca autorizada. No mesmo dia, a ordem foi assinada pelo juiz do condado de Fayette. Os detetives obtiveram o direito de entrar na casa de Chloe Benson e confiscar objetos, documentos e registros que pudessem lançar luz sobre o que realmente estava acontecendo em sua casa. Sabiam. Por trás dessa limpeza impecável está o que Chloe oculta mais do que tudo. Agora já a investigação possuía tudo bom necessário para passar das suposições às provas diretas. À frente estava a busca que mostraria quão profundamente Chloe ocultava a verdade. Após obter a ordem oficial de busca da casa de Chloe, os detetives confiscaram vários objetos, entre os quais o mais importante foi o telefone celular da suspeita. Apesar de a polícia já dispor de informação sobre buscas suspeitas, agora os especialistas do departamento cibernético puderam reconstruir completamente toda a história digital daquela noite. A análise levou cerca de 24 horas, após o que o quadro do ocorrido se completou definitivamente. No primeiro interrogatório, quando os investigadores mencionaram pela primeira vez as buscas na internet, Chloe se comportou com calma e confiança. Explicou que estava assustada e confusa, e por isso tentava encontrar informação sobre quão grave podia ser a lesão de Lily. Na época, sua explicação soava bastante lógica e convincente, e os policiais não podiam refutar suas palavras imediatamente. No entanto, agora, após o estudo detalhado dos dados do telefone, esta versão começou a desmoronar. Os peritos reconstruíram a cronologia exata das ações de Chloe na noite de 27 de dezembro. A primeira busca foi realizada às 23h30 e soava específica e preocupante. Sintomas de hemorragia interna em pequenos. 5 minutos depois, às 23h35, foi enviada outra busca. Quanto tempo pode estar uma pessoa inconsciente após um golpe? Tais buscas claramente indicavam consciência da gravidade da situação. Mas o mais importante resultou ser outra coisa. O que ocorreu após estas buscas? Nos 20 minutos seguintes, Chloe periodicamente abria aplicativos de redes sociais, revisava o feed de notícias, o que não correspondia ao comportamento de uma pessoa em estado de choque. Depois disso veio um período de completo silêncio digital que durou mais de 1 hora. Durante todo este tempo não se registrou nenhuma chamada ao 911, nem uma mensagem a Sarah, nem tentativas de buscar ajuda de vizinhos ou próximos. Os dados das torres de telefonia celular confirmaram que até a 1h05 o telefone constantemente se encontrava em sua casa e não abandonava este local. Só aproximadamente 90 minutos após as primeiras buscas, Chloe saiu em direção ao hospital, chegando ali a 1h15.
Toda esta escala temporal claramente contradizia suas explicações prévias sobre confusão e pânico. Os detetives realizaram um segundo interrogatório, fazendo perguntas muito mais detalhadas e precisas. Chloe novamente manteve a calma, continuando a assegurar que todo esse tempo esperava que Lily voltasse a si sozinha e temia tomar decisões erradas. Mas agora suas palavras soavam significativamente menos convincentes, já que a investigação dispunha de provas técnicas claras de sua inação consciente. Os psicólogos policiais analisaram seu comportamento e chegaram à conclusão de que não correspondia em absoluto à reação típica ao estresse. Usualmente, em situações críticas, as pessoas ou imediatamente buscam ajuda, ou cometem ações caóticas e espontâneas. Mas Chloe não fazia nada disso. Ao contrário, seu comportamento parecia metódico, calculista e frio. Não ligava, não pedia ajuda, não tentava encontrar outra saída. Simplesmente esperava. Foi precisamente esta inação consciente, registrada tecnicamente, que se tornou para a investigação o argumento principal. 90 minutos durante os quais não se empreendeu nenhuma tentativa de salvar Lily não podiam se justificar com simples medo ou confusão. Era algo diferente, mais profundo e inquietante. Assim, o reexame dos dados telefônicos não só confirmou as suspeitas da polícia, mas lhe deu bases claras para crer que o atraso não foi casualidade ou confusão. Chloe claramente estava consciente das consequências de suas ações e inações e provavelmente até contava com um resultado determinado. Agora a investigação chegou à necessidade de descobrir o principal, o motivo. Os detetives tinham que entender por que Chloe esperou esses 90 minutos e o que exatamente esperava ver antes de tomar a decisão de finalmente levar Lily ao hospital. Na manhã de 2 de janeiro, os detetives retornaram novamente à casa de Chloe Benson. A busca anterior, realizada alguns dias antes, havia sido superficial e deu à polícia apenas uma compreensão inicial da situação. Naquela vez, os detetives confiscaram o telefone de Chloe, cujo exame inicial revelou buscas na internet suspeitas e comportamento estranho. Mas uma análise técnica mais profunda do dispositivo levou tempo e revelou ainda mais detalhes inquietantes. A coincidência destes dados com a conclusão do médico legista que indicou antigas fraturas de costelas de Lily permitiu à polícia convencer-se. O que estava acontecendo não era acidental. Eram ações premeditadas e sequenciais. Tendo obtido uma ordem ampliada, a polícia retornou à casa de Chloe, desta vez já com uma ideia clara do que exatamente estavam procurando. Suspeitavam que a suspeita podia manter seus próprios registros ou um diário no qual fixaria os resultados de suas manipulações e observações. A casa novamente os recebeu com uma ordem aterradora, na qual cada detalhe parecia medido e impecável. Era precisamente tal limpeza ideal que alertou os detetives experientes. Sabiam bem que por trás do brilho exterior frequentemente se oculta a verdade mais escura. Movendo-se lenta e metodicamente, inspecionavam cada cômodo. No quarto, um dos oficiais se interessou pela gaveta superior da cômoda. A roupa íntima nela estava dobrada de maneira anormalmente apertada, como se tivesse sido intencionalmente colocada assim para ocultar algo no fundo. Retirando cuidadosamente uma pilha de lençóis passados, o detetive descobriu um caderno fino cinza, em cuja capa estava escrita em letra pequena a inscrição: Diário Médico de L. Nos primeiros segundos, o achado não parecia incomum, mas após ler algumas linhas, ficou claro que perante a polícia não havia simplesmente um diário. Dentro, não havia registros médicos ou descrições de sintomas de lesões. O autor só registrava as reações emocionais de Sarah a cada incidente, como se observasse um experimento. A primeira entrada, de 25 de novembro, o dia em que Lily recebeu a lesão nos balanços, descrevia detalhadamente o medo e pânico de Sarah, suas repetidas ligações a Chloe e o sentimento de profunda gratidão. Da lesão mesma não se dizia nenhuma palavra. Não era o registro de uma pessoa cuidadosa, mas o relatório de um observador frio, registrando impassivelmente o resultado de uma manipulação. A seguinte entrada, de 9 de dezembro, descrevia o episódio de envenenamento alimentar, intencionalmente causado por leite vencido.
O autor do diário novamente não manifestava nenhuma emoção em relação ao estado de Lily, concentrando-se exclusivamente nas reações de sua mãe. E novamente isso coincidiu perfeitamente com os dados médicos que confirmavam antigas fraturas recebidas por Lily no mesmo período. A cada página do caderno, os policiais se fortaleciam em sua certeza. Haviam descoberto não só uma prova, mas um documento que confirmava as ações cruéis e premeditadas da suspeita. Chloe descrevia as lesões e reações da mãe como resultados de experimentos nos quais a dor era só um instrumento para alcançar controle emocional absoluto. Agora ficou claro porque Lily não contava nada à sua mãe ou a outros adultos. Muito provavelmente a menina percebia suas lesões como eventos acidentais. Chloe podia sugerir-lhe que o que estava acontecendo era normal, ou intimidá-la sugerindo que ninguém acreditaria nela. A criança resultou ser um participante involuntário e indefeso deste experimento monstruoso. O caderno foi cuidadosamente registrado, fotografado e anexado ao caso. Este achado influenciou substancialmente no curso da investigação, privando definitivamente de dúvidas os investigadores. Agora entendiam que a tragédia não foi acidental. Perante eles jazia o diário de um manipulador, uma pessoa que não só causava dano, mas conscientemente convertia a dor e o desespero dos próximos em seu poder pessoal. A investigação tinha que compreender quão profunda e longe havia chegado Chloe em suas ações aterradoras e quanto tempo havia levado este jogo antes que ocorresse a última tragédia. Após a descoberta do diário, a investigação se deparou com a necessidade de esclarecer seu significado exato. Claramente não era um diário nem uma confissão emocional. Os registros pareciam um relatório metodicamente composto por uma pessoa que registrava as emoções de outros. Para uma interpretação precisa do conteúdo do caderno foram envolvidos peritos, um grafólogo e um psicólogo forense. Primeiro, o diário chegou à mesa do grafólogo. Sua tarefa era confirmar a autoria dos registros. O perito notou que a caligrafia no caderno era prolija e clara, desprovida de vacilações ou emoções. Tal estilo de escrita indica uma personalidade inclinada ao autocontrole, disciplina e necessidade de manter tudo sob seu completo controle. Alguns dias depois, o perito confirmou. Todos os registros foram feitos pela mão de Chloe. Em seguida, os materiais chegaram ao psicólogo forense, perante quem se encontrava uma tarefa mais profunda: revelar os motivos e lógica do autor. Após estudar os registros, o especialista indicou que seguiam um padrão claro. Primeiro se descrevia o evento, depois as reações emocionais da mãe, seu medo, ansiedade, agradecimento. Mas nem em uma única linha havia palavras de compaixão ou cuidado por parte do autor. Os registros lembravam o protocolo de um experimento no qual os sentimentos foram substituídos por um registro seco de resultados. O psicólogo concluiu que o interesse principal da suspeita não consistia nas consequências físicas de suas ações, mas no efeito psicológico. Sua atenção obsessiva ao estado emocional da mãe sublinhava sua necessidade de dominar a situação. Criando crises, observava o desenvolvimento de eventos e depois obtinha o sentimento desejado de superioridade, atuando no papel da única que podia resolver o problema. O perito notou especialmente a impessoalidade da linguagem dos registros, consistentes em formulações curtas e mecânicas, o que sublinhava a insensibilidade absoluta do autor. Nos registros estavam ausentes as vivências pessoais, ou mesmo uma insinuação de remorsos de consciência. Tudo isso não parecia notas pessoais, mas mais como observações de laboratório, onde a realidade se reduz a um esquema: evento, reação, resultado. Como resultado da análise, o psicólogo forense deu uma qualificação clara do comportamento de Chloe, que encaixava completamente no quadro clínico da síndrome de Munchausen por procuração. Neste transtorno, uma pessoa conscientemente causa doenças ou lesões em pessoas dependentes dela para atrair atenção para si mesma, obter compaixão e gratidão. Tais pessoas experimentam uma dependência patológica de se encontrar no centro de uma crise emocional, atuando simultaneamente como seu autor e herói salvador. Assim, o motivo da suspeita se tornou evidente para a investigação. Chloe não era movida pela agressão ou inveja, mas por uma necessidade patológica de ser necessária e importante.
estava obcecada com o papel de heroína que ela mesma se inventou e sistematicamente encarnou na vida. Os eventos eram para ela apenas um meio para alcançar o desejado: reconhecimento, atenção e poder emocional. As conclusões obtidas se tornaram uma parte importante da base probatória. Agora a polícia podia afirmar com certeza que as ações de Chloe tinham caráter sistemático e consciente. Não agia impulsivamente. Cada uma de suas ações era parte de um esquema conscientemente organizado, dirigido a alcançar o poder através do sofrimento de outros. A investigação deixou de ser uma história comum sobre um acidente ou erro. Os detetives se depararam com uma pessoa para quem a dor e o desespero dos próximos se tornaram uma forma de autoafirmação. A investigação tinha que compreender quanto tempo havia existido este esquema cruel, porque ninguém do entorno o reconheceu antes, e quão longe pôde ter chegado a suspeita continuando este jogo aterrador. Após os peritos apresentarem suas conclusões sobre o diário, o advogado de Chloe Benson começou a insistir que os registros não tinham relação com eventos reais. A defesa afirmava que o diário médico de Ellie encontrado era apenas fruto da imaginação e terapia pessoal da suspeita, não refletindo suas ações na realidade. A versão enunciada pela defesa era simples e, à primeira vista, plausível. Segundo as palavras de Chloe, Lily acidentalmente caiu da cama durante o sono e bateu contra uma mesinha que estava por perto. As declarações de Chloe pareciam bastante naturais e poderiam ter convencido alguém não familiarizado com os materiais do caso. Mas a investigação já tinha razões suficientes para duvidar. Para verificar definitivamente a realidade desta versão, a polícia organizou um experimento reconstrutivo diretamente no quarto onde, segundo as palavras de Chloe, ocorreu o incidente. A cama indicada pela suspeita se revelou baixa, pouco mais de meio metro do chão. Ao lado havia uma pequena mesinha de cabeceira com bordas arredondadas, e o chão estava coberto com um grosso carpete que notavelmente suavizava qualquer golpe. O grupo de peritos preparou um boneco especial que correspondia completamente ao peso e estatura de Lily para reproduzir as condições do incidente o mais precisamente possível. Os investigadores realizaram várias simulações da situação nas quais o boneco rolava da cama sob diferentes ângulos, posições do corpo e com diferente força. Cada vez os especialistas registravam atentamente os pontos de contato com as superfícies, o grau de danos e a força dos impactos. Apesar da variedade de cenários, o resultado permanecia invariável. As lesões que foram descritas na conclusão médica não se reproduziam nem mesmo nas condições mais duras do experimento. O perito forense explicou detalhadamente por que a versão de Chloe sobre uma colisão acidental com móveis não podia ser a causa de tais lesões. Enfatizou que as lesões registradas durante a autópsia testemunhavam um impacto mecânico muito mais forte, direto e dirigido do que uma queda de pouca altura. Mesmo uma queda na borda de um móvel duro não podia fisicamente levar à ruptura de órgãos internos e numerosas fraturas, especialmente considerando que o chão estava coberto com um grosso carpete. Após completar o experimento, o grupo de investigação obteve provas convincentes que refutavam definitivamente a versão da defesa. Os registros do experimento reconstrutivo foram anexados aos materiais do caso e demonstraram visualmente a impossibilidade da versão de Chloe. Suas afirmações perderam completamente credibilidade e agora pareciam conscientemente inventadas. Os resultados desta verificação mostraram as verdadeiras intenções da suspeita. Chloe, desde o início, dava declarações falsas, intencionalmente tentando desviar a investigação da verdadeira situação. Esperava que uma versão doméstica simples parecesse tão banal que ninguém a verificaria. No entanto, o profissionalismo e meticulosidade dos investigadores destruíram este plano. Agora a polícia estava definitivamente convencida. A suspeita não era vítima de circunstâncias ou casualidade. Não perdia controle sobre a situação, mas ao contrário dirigia ativamente a investigação por um caminho falso, tentando ocultar suas ações intencionais sob a aparência de um simples acidente. A investigação se preparava para passar à seguinte etapa para apresentar perante o tribunal não apenas a história de uma tragédia, mas um caso sobre ações premeditadas e intencionais dirigidas a causar dano. Chloe mesma criava situações, mesma documentava suas consequências e mesma tentava usar o engano para evitar responsabilidade.
Agora a investigação estava pronta para revelar perante o tribunal toda a profundidade de sua manipulação fria. Quando a investigação chegou à análise da história prévia de Chloe Benson, descobriu-se. À primeira vista, sua vida era impecável. Vizinhos e conhecidos se referiam a ela como uma mulher benevolente e confiável. Nos arquivos da polícia não houve nem queixas, nem chamadas de serviços sociais, nem registros suspeitos. Tudo parecia indicar que perante eles vivia uma mãe solteira comum cuidando de seu filho. No entanto, os investigadores decidiram verificar os antigos lugares de trabalho de Chloe. Nos dados, se descobriu que em 2021 trabalhou em uma clínica veterinária e foi demitida por violação de procedimentos médicos internos. A formulação do documento soava neutra, mas antigos colegas contaram detalhes mais inquietantes. Nos turnos de Chloe, frequentemente se registravam casos de deterioração repentina do estado de animais, embora antes disso não houvesse sintomas. Ao mesmo tempo, Chloe era a primeira a vir em ajuda, salvava os animais de estimação e recebia elogios. Os funcionários da clínica no início não relacionavam isso com algo premeditado. Chloe parecia empreendedora e cuidadosa, até que o padrão se tornou demasiado visível. Das fichas médicas se descobriu que alguns dados mudavam precisamente após seu turno, e ela entrava nos consultórios de procedimentos sem avisar. A direção da clínica decidiu não chamar a polícia e simplesmente a demitiu para não criar escândalo. Quando os peritos psicólogos analisaram estes episódios, viram um padrão. Exteriormente, Chloe era uma funcionária exemplar, mas em situações onde podia controlar o desfecho, se manifestava outro lado de seu comportamento. Um modelo análogo se repetiu no caso de Lily. Este caso precoce confirmou que a suspeita repetidamente usou a fraqueza alheia como instrumento de sua própria importância. Agora estava claro. Sempre jogava ao resgate. Simplesmente antes os pacientes não sabiam falar. A investigação chegou à conclusão. O incidente atual não foi um início, mas o ponto final de uma cadeia. Lily se revelou ser a primeira cujas consequências se tornaram irreversíveis. Agora a polícia tinha que descobrir quantos episódios similares mais ficaram inadvertidos e quantas vítimas ficaram fora dos relatórios oficiais. A investigação obteve um novo vetor. O caso agora se considerava não como uma tragédia isolada, mas como parte de um comportamento prolongado. Após todas as perícias necessárias terem sido completadas, na noite de 10 de janeiro, Chloe Benson foi levada à delegacia para o interrogatório final. Desta vez, os investigadores tinham em suas mãos provas irrefutáveis de sua culpabilidade e contavam com obter respostas inequívocas. A atmosfera na sala era estrita e lacônica. Luz brilhante, mesa, algumas cadeiras e nada supérfluo. Chloe entrou e se sentou sem nenhum sinal de preocupação, olhando para o detetive Marlowe com indiferença sublinhada. Ele abriu perante si a pasta e passou imediatamente ao assunto. Marlowe apresentou os resultados da perícia grafológica que confirmava que o diário estava escrito por sua mão. Chloe recebeu esta informação com moderação, sem tentar discutir. Então ele lhe mostrou a conclusão do psicólogo forense, na qual se falava detalhadamente que os registros no diário coincidiam com eventos reais e relatórios médicos sobre as consultas de Sarah às urgências. Quando o detetive leu vários extratos do diário relacionando datas e fatos, Chloe pela primeira vez manifestou ligeira preocupação. Se tensou ligeiramente e se afastou. Já não se via tão segura como no início da conversa. Marlowe passou com calma as provas digitais. O histórico de buscas em seu telefone na noite da tragédia. Leu 2 perguntas. Sobre sintomas de hemorragia interna e sobre quanto tempo pode estar uma pessoa inconsciente. Depois lhe recordou que após estas buscas passaram 90 minutos antes que levasse Lily ao hospital. Durante este tempo, a suspeita não ligou para ninguém e não tentou chamar os serviços de emergência. Chloe tentou novamente insistir em sua versão inicial, explicando o atraso por pânico e confusão. Mas Marlowe imediatamente lhe apresentou os resultados do experimento reconstrutivo que refutou completamente a possibilidade de lesões tão graves ao cair da cama. Esta prova privou definitivamente sua explicação de toda a lógica. A tensão na sala aumentava.
O detetive recordou a Chloe os eventos passados na clínica veterinária, mencionando as conclusões de especialistas sobre o caráter repetitivo de seu comportamento. Enfatizou que anteriormente situações similares já haviam ocorrido, e isto não podia ser simples coincidência. Chloe já não podia se controlar. Seu tom se tornou cortante e declarou que se recusava a continuar a conversa sem a presença de seu advogado. Depois disso, a suspeita deixou de cooperar e guardou silêncio, demonstrando completa indiferença a tudo o que ocorria ao seu redor. O interrogatório concluiu sem mais explicações. Na manhã de 11 de janeiro, Chloe Benson foi oficialmente presa e transferida ao centro de detenção do condado de Fayette, onde devia esperar o início do processo judicial. A etapa de investigação estava terminada. Agora a polícia tinha que apresentar todas as provas recolhidas ao júri. Os investigadores entendiam que perante eles não havia casualidade nem erro, mas ações intencionais de uma pessoa que usou as vidas de outras pessoas para satisfazer suas próprias necessidades de reconhecimento e atenção. Outubro de 2024. No Tribunal do Condado de Fayette continuava a consideração do caso de Chloe Benson. Para o júri era um processo difícil. Motivos psicológicos demasiado complexos e conclusões médicas. A acusação entendia que necessitavam de um fato claro e inequívoco que qualquer pessoa pudesse entender imediatamente, sem longas explicações. Neste dia, devia testemunhar a mãe de Lily, Sarah Welsh. Aproximou-se lentamente do estrado. Sua voz tremia, mas se via completamente sincera. Sarah contou ao tribunal como confiava completamente em Chloe. Confirmou que em dezembro do ano passado, Chloe explicou o aparecimento do hematoma no ombro de Lily por um simples acidente doméstico. A menina supostamente acidentalmente bateu no canto da mesa de café na sala. O promotor pediu a Sarah que confirmasse esta explicação novamente. A mulher disse uma vez mais com segurança que foi exatamente assim que Chloe lhe explicou o ocorrido e foi exatamente essa versão que recordou. Nem sequer pensou em verificar ou esclarecer os detalhes. Tão forte era sua confiança. O promotor se aproximou da mesa e tirou uma das fotografias feitas pelos agentes da polícia durante a inspeção do apartamento de Sarah no início da investigação. Voltou-se para o júri e demonstrou com calma a imagem. Na foto se via claramente o cômodo onde se encontrava essa famosa mesa da qual falava Sarah. O júri imediatamente notou um detalhe importante. A mesa era redonda, sem um único canto agudo. Instalou-se um profundo silêncio. Este simples fato provava irrefutavelmente que Chloe conscientemente mentiu. Sabia que Sarah, imersa no trabalho e no cansaço, não duvidaria de suas palavras e não verificaria a veracidade do contado. O promotor enfatizou que tal mentira não foi uma simples casualidade, mas um cálculo frio e claro. Era uma maneira de forçar Sarah a confiar completamente em Chloe e não fazer perguntas desnecessárias. A defesa tentou retomar a iniciativa perguntando por que a mesma Lily nunca contou à sua mãe sobre suas lesões. Em resposta, o promotor chamou o psicólogo forense que explicou com calma e de maneira acessível o comportamento de crianças pequenas em tais circunstâncias. Explicou que Lily dependia completamente de Chloe, confiava nela e acreditava em suas explicações. O perito acrescentou que a criança em tal situação frequentemente evita falar de suas lesões considerando-se culpada, ou simplesmente sem saber explicar corretamente suas sensações. O psicólogo também esclareceu a pergunta de por que mesmo lesões tão graves como fraturas de costelas permaneciam inadvertidas para a mãe. Indicou que as crianças nem sempre podem descrever claramente a fonte da dor e frequentemente falam do desconforto com frases gerais. Sarah, trabalhando constantemente e estando completamente segura das palavras de Chloe, percebia as queixas de sua filha como problemas infantis comuns. O testemunho do psicólogo eliminou as últimas perguntas do júri. Tornou-se evidente. Chloe especialmente manipulava a confiança da mãe e da filha, criando condições sob as quais ambas não podiam ver a verdadeira causa dos problemas. Sarah, neste momento, suspirou pesadamente, sem levantar os olhos. Percebeu que sua confiança absoluta permitiu a Chloe controlar completamente a situação. Agora lhe doía entender com que facilidade se tornou parte de um jogo alheio, onde seu próprio cansaço e cuidado pela família se tornaram arma contra ela mesma.
A acusação terminou a intervenção deixando ao júri uma prova simples, compreensível e irrefutável. Agora, todos os detalhes se montaram em uma cadeia lógica clara, e o caso definitivamente se aproximou do desfecho. Apesar da enorme quantidade de provas, o tribunal ainda não podia responder à pergunta mais importante deste caso: o que concretamente ocorreu na casa de Chloe na noite de 28 de dezembro. O júri sabia tudo. Datas, registros no diário, relatórios médicos, chamadas aos serviços de emergência. Mas um evento, uma ação concreta que levou à lesão fatal de Lily, permanecia pouco clara. E foi precisamente nisto que o advogado defensor decidiu jogar em seu último dia de intervenção. Reconheceu que o diário e os eventos coincidem. Reconheceu que Chloe escreveu estes registros, mas ao mesmo tempo, o advogado declarou que nenhum registro prova diretamente que a acusada mesma infligiu lesões. Continuava insistindo em que as coincidências exatas podiam ser simplesmente resultado da natureza ansiosa de Chloe, que intuitivamente adivinhava problemas possíveis e os registrava antecipadamente. A defesa afirmava que a acusação não tinha o principal, prova direta do momento mesmo de causar a lesão. Mas o promotor estava preparado para este argumento. Levantou-se e, com calma, sem emoções, repassou uma vez mais os momentos-chave apresentados anteriormente. Na tela apareceu uma escala temporal detalhada de eventos, cada ponto da qual estava documentalmente confirmado. Mostrou 25 de novembro. No diário, um registro sobre queda de balanços e nas fichas médicas, contusões e hematomas correspondentes precisamente a tais circunstâncias. 9 de dezembro. Registro sobre experimento com leite e chamada ao 911 com queixas sobre deterioração repentina do estado de Lily. E, finalmente, 18 de dezembro. Restauração de confiança coincide com mensagens emocionais de Sarah a Chloe. O promotor explicou que estes fatos provam uma coisa: o diário não registrava eventos depois que ocorreram. Ao contrário, os registros apareciam ou imediatamente antes, ou justo após a situação surgir. Isto significava que Chloe não simplesmente previa, conscientemente criava cada crise. Depois passou ao evento principal da noite de 28 de dezembro. O perito médico explicou uma vez mais que a lesão de Lily foi causada por um impacto físico direto de força considerável e de nenhuma maneira pôde aparecer acidentalmente, por exemplo, por uma queda da cama. No entanto, o perito também reconheceu que determinar o objeto concreto ou a ação exata que levou à lesão já era impossível. A defesa tentou novamente aproveitar isto, sublinhando que a ausência de especificidade no mecanismo de obtenção da lesão deixa demasiado espaço para dúvidas. Mas o promotor já estava preparado para contrarrestar esta declaração. Recordou ao júri um fato essencial. Na noite do incidente, Chloe gastou 90 minutos completos em buscas de informação sobre sintomas de hemorragia interna em vez de procurar imediatamente por ajuda. Isto claramente indicava seu conhecimento da gravidade da situação e uma inação intencional que em si mesma é um crime. O promotor acrescentou que o mistério físico, com o que exatamente se desferiu o golpe, não isenta de responsabilidade a Chloe. Ao contrário, seu obstinado silêncio e recusa em explicar o ocorrido fala de um desejo consciente de ocultar circunstâncias importantes do caso. O júri não deve buscar detalhes irrefutáveis do mecanismo do crime. É suficiente para eles ver claramente quem estava perto de Lily nesses últimos 90 minutos e quem conscientemente retrasou a chamada de ajuda médica. Após estas palavras, a acusada novamente não levantou os olhos, não pronunciou nenhuma palavra e não fez nenhum gesto para mostrar alguma relação com o que estava acontecendo. Toda sua linha de defesa consistia só em silêncio, que a cada hora parecia cada vez menos convincente. O promotor enfatizou que, embora um fato concreto daquela noite tenha ficado desconhecido, a cadeia de outras provas não deixava dúvidas. Era precisamente Chloe quem levava toda a responsabilidade pelo ocorrido. A última indefinição já não podia se converter em sua defesa. Agora o mistério trabalhava contra ela mesma. O júri já dispunha de informação detalhada sobre o diário, documentos médicos e coincidências de datas, mas um momento-chave permanecia pouco claro.
como se desenvolveram concretamente os eventos daquela noite. O promotor começou com calma o relato, reconstruindo detalhadamente a sequência de ações de Chloe na noite de 28 de dezembro. Segundo a reconstrução da investigação, na noite de 27 de dezembro, Sarah levou Lily à casa de Chloe. A mãe não notou nada de incomum. A menina se sentia bem, estava ativa. Seu estado de ânimo era normal. No entanto, por volta das 11 horas da noite, a situação mudou. Os investigadores acreditavam que foi precisamente neste período que Chloe infligiu a Lily essa mesma lesão. O médico legista explicou que o caráter das lesões indicava um golpe claro, consciente e controlado, destinado a causar sintomas que não se manifestariam imediatamente. O perito enfatizou que tal lesão não pôde ocorrer acidentalmente. Foi uma ação consciente. Aproximadamente às 23h30, Lily começou a se sentir pior e Chloe, em vez de chamar os serviços de emergência, começou a buscar na internet informação sobre sinais de lesões internas e o tempo em que se tornam críticas. O promotor chamou a atenção do júri que isto não foi comportamento de pânico. As buscas foram feitas com sequência metódica, evidentemente com o objetivo de avaliar a situação e calcular o tempo de procurar por ajuda médica, 90 minutos. Exatamente esse tempo, Chloe não empreendeu nenhuma ação, esperando a que os sintomas se tornassem dramáticos. O promotor chamou a isto não medo e não confusão, mas espera intencional do momento adequado. Segundo o psicólogo forense, o objetivo era evidente: levar Lily ao hospital nesse mesmo momento quando seu estado parecesse maximamente perigoso, mas ao mesmo tempo ainda permitisse esperar um resgate bem-sucedido. Chloe sabia que no hospital trabalhava Sarah, e contava com que, precisamente, a mãe haveria no papel de heroína que trouxe Lily no último momento. Isto não foi simplesmente uma manipulação, mas todo um espetáculo concebido para obter atenção e compaixão. Mas a acusação fez ênfase em um momento importante. Chloe calculou mal o tempo. Quando finalmente levou Lily ao hospital, o estado da menina já era irreversível. Chloe tinha a intenção de aparecer no momento adequado, mas se equivocou, perdendo o controle sobre a situação. O promotor enfatizou que Chloe não planejava a tragédia, planejava o triunfo. Mas em seu jogo perigoso, a tragédia se tornou inevitável. Sua culpa consistia precisamente em que conscientemente expôs Lily ao risco, entendendo as possíveis consequências, mas ignorando-as por seu próprio cenário. Quando o promotor terminou, a sala ficou imóvel. O júri já não necessitava averiguar detalhes. Mostraram-lhes claramente o que estava acontecendo, por quê e quem tinha a culpa. Só restava tomar a decisão final. Quando o júri retornou à sala, a tensão se tornou quase fisicamente palpável. O jurado principal se levantou e leu o veredicto, olhando direto à frente. Chloe Benson foi declarada culpada em todos os pontos da acusação. A acusada escutou a sentença sem expressar a menor emoção, nem surpresa, nem medo, nem arrependimento. Só silêncio e olhar para algum lugar através do que estava acontecendo. Parecia que há muito tempo estava preparada para este desfecho. O juiz enunciou brevemente a sentença: prisão perpétua sem direito à liberdade antecipada. Sarah, que até então havia se mantido com grande dificuldade, já não podia ocultar seus sentimentos. Ao escutar a sentença, chorou silenciosamente, cobrindo seu rosto com as mãos. Várias pessoas da equipe a ajudaram com precaução a sair da sala. Para ela, este veredicto significava só uma coisa: confirmação da terrível realidade com a qual teria que viver adiante. Chloe foi escoltada com calma e silêncio para fora da sala. Não se virou. Não tentou olhar para Sarah ou para o júri, simplesmente foi embora, como se tudo já tivesse terminado há muito tempo e este momento fosse só uma formalidade. Na sala reinou um silêncio pesado e opressivo. Todos entendiam. A sentença formal havia sido pronunciada, mas o peso deste caso não havia desaparecido a lugar nenhum. Agora só restava seguir vivendo, levando consigo a memória do que havia ocorrido. Após o pronunciamento da sentença, cada um dos que resultaram envolvidos neste caso tentou à sua maneira voltar à vida.
Sarah passou por um longo curso de tratamento por transtorno de estresse pós-traumático, mudou de cidade e ambiente, tratando de não voltar com os pensamentos àquele dezembro. Mais tarde, apresentou uma ação civil contra a administração do hospital e os serviços de tutela, afirmando que os sinais preocupantes de lesões e as visitas frequentes aos médicos deveriam tê-los alertado muito antes de que tudo ocorresse. Benson atualmente cumpre pena na prisão de mulheres do estado de Kentucky. Os psicólogos que a observam em reclusão notam seu comportamento tranquilo e capacidade de se adaptar às condições de vida atrás das grades. Ao mesmo tempo, continua obstinadamente guardando silêncio a respeito dos eventos da noite de 27 de dezembro. A nenhuma pessoa, incluindo seus advogados e psicólogos, contou como exatamente foi causada a lesão fatal. O caso mesmo teve uma influência séria no trabalho das instituições médicas e sociais da cidade. Após as verificações realizadas, foram endurecidas as regras de reação ante casos suspeitos e sintomas para prevenir a repetição de situações similares no futuro. Mas um detalhe deste crime nunca foi revelado. O modo mesmo com o qual a acusada causou essas lesões permaneceu em segredo. Apesar da culpabilidade provada e o motivo confirmado, seu silêncio não permitiu esclarecer completamente o quadro do ocorrido. Foi precisamente esta circunstância não esclarecida que se converteu no lembrete final de que longe de tudo pode ser revelado mesmo após a conclusão do julgamento.